pessoal. Questão de número 16. Você depõe como perito com um caso envolvendo um acidente no qual um carro A bateu na traseira de um carro B que estava parado em um sinal vermelho no meio de uma ladeira. Você descobre que a inclinação da ladeira é de 12 graus, que os carros estavam separados por uma distância de 24 metros, quando o motorista do carro A freou bruscamente, travando as rodas. O carro não dispunha de freios ABS. E que a velocidade do carro A, no momento em que o motorista pisou no freio, era de 18 metros por segundo. Com que velocidade o carro A bateu no carro B, se o coeficiente de atrito cinético era, na letra A, 0,6 e na letra B, 0,1, né? 0,6 para a estrada seca, 0,1 para a estrada coberta de folhas molhadas, ou seja, um ambiente úmido. Então, nós temos aí o nosso esqueminha gráfico aí, né, da ladeira com o carro A e B. O carro A com velocidade inicial, quando aperta no freio, né, a uma certa distância D. Esse D vale 24 metros. Você tem a inclinação da ladeira, 12 graus. Então, vamos fazer aqui a decomposição dos vetores forças que atuam sobre os dois carros para a gente começar a nossa análise e saber com que velocidade o carro bateu no outro para as duas situações. Então, nós temos aqui no carro A o coeficiente de atrito estático. Eita, me perdoem aqui, que esse não era para ser FK, né? Cinético, mas a mudança ali da sigla não vai alterar o resultado, né? Desde que você mantenha os valores corretos. Mas aí foi uma questão de nomenclatura ali, né? Coloquei FS, mas na verdade é FK, né? Que é atrito cinético, pois o carro está em movimento. Aí nós temos a força-peso do carro, formando um ângulo de 12 graus, né? Quando você vai lá por semelhança de eixos. Você tem a componente Y dessa força-peso, a componente X da força-peso, né? E você tem a força normal, que é a força do par ação e reação com a superfície de contato. Então, para o eixo Y, né, no caso desse carro aqui, nós vamos ter o seguinte, né? A força resultante vai ser a normal menos a componente Y da força-peso. Como não há movimento no eixo Y, então você tem que a força resultante é nula e a força normal vai ser igual à componente Y da força-peso, que vai ser igual ao módulo dessa força vezes o cosseno do ângulo θ, já que Y é o cateto adjacente ao ângulo. Então, portanto, a nossa força de atrito, que é μ vezes a normal, vai ficar aí, então, como sendo μ vezes a força-peso cosseno de θ. Aqui eu escrevi direitinho aí, correto, né, com o nosso FK, né, que é o nosso coeficiente de atrito cinético. E o nosso peso é mg, né, já que a gente tem aí os valores da massa e não temos a massa do carro. Ó. Mas vamos lá. G a gente conhece que é a aceleração da gravidade, então a gente vai dar um jeito aí de eliminar essa massa das expressões. Para o eixo X, né, nós vamos ter uma força resultante diferente de zero, né, pois o objeto está em movimento. Então, nós vamos ter ali que essa força resultante é a componente X da força-peso do carro, menos a força de atrito cinético. Ali eu escrevi direitinho. Então, nós temos que a força resultante é massa vezes aceleração, que é igual a componente X da força-peso, módulo da força vezes o seno de θ, menos a força de atrito cinético, que é μk mg cosseno θ. Abrindo mais um pouquinho as contas, né? A força-peso é mg, né? Que a gente vai ter que dar um jeito aí de eliminar essas massas. Mas aí a gente já resolve ali, ó. Coloca em evidência, né? mg em evidência ali, ó, que multiplica os dois termos da operação do lado direito. Então, colocando em evidência, nós temos ali, ó, de um lado, m que multiplica a aceleração e m que multiplica todo o resto da expressão do lado direito. Isso significa que nós vamos ter aí um quociente entre essas variáveis que têm o mesmo valor. Isso significa que o resultado vai ser 1, então, portanto, elas não influenciam no resultado da nossa expressão. E aí a nossa equação fica como sendo que a aceleração, ou desaceleração, nesse caso do carro, depende de g, que é a aceleração da gravidade, que multiplica aí a diferença entre o seno de θ menos o coeficiente de atrito cinético
vezes o cosseno de θ, né? Onde é o ângulo da inclinação da nossa ladeira. Substituindo os valores, nós temos que a aceleração, né, vai ser 0,9, que é a aceleração da gravidade, que multiplica seno de 12, menos 0,6, que multiplica cosseno de 12. Então, nós temos aí que a desaceleração do nosso carro é de 3,71 metros por segundo ao quadrado. Então, analisando aí, né, para uma pista seca, com coeficiente 0,6, e todas as descrições, né, inclinação 12 graus, né, e por aí vai, nós temos uma desaceleração dos freios, né, levando que está tudo em ordem, tudo certinho, de menos 3,71 metros por segundo. Porém, houve a batida, né, e ele quer saber qual é a velocidade com que o carro bateu no carro B nessas circunstâncias. Então, tendo a desaceleração, nós temos a velocidade inicial, nós temos a distância entre os dois objetos. Então, portanto, a gente precisa de uma equação, né, já que a gente não tem o tempo levado, de uma equação que expresse essa velocidade de colisão sem necessidade da variação do tempo. E nós temos ela, que é a nossa equação de Torricelli. Então, aplicando o Torricelli, agora que a gente sabe qual é o valor da aceleração, nós temos aí que a velocidade com que o carro vai bater vai ser a raiz da velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, substituindo essas variáveis, né, a velocidade inicial 18 metros, então elevado ao quadrado, né, tudo isso dentro de uma raiz, mais 2 vezes a desaceleração, 3,71, vezes o deslocamento, né, que é de 24 metros, a distância entre os dois carros. Então, nós temos aí que a velocidade de colisão no carro A, do carro A no carro B é de 12,1 metros por segundo, o que vai dar aí 43,5 km por hora, né? 43,5 km por hora. Na letra B, a gente vai fazer a mesma situação agora para um piso molhado, né? Ou seja, úmido, né? Cheio de folhas molhadas. Então, o coeficiente de atrito é reduzido. A gente pode pegar a mesma expressão que a gente obteve ali para a aceleração no item A e aplicar agora no item B, porque o único valor que vai modificar, né? As condições são as mesmas, a única variável que muda é o coeficiente de atrito. Em vez do nosso cosseno de 12 graus ser multiplicado por 0,6, agora vai ser multiplicado por 0,1. De resto, todos os valores se repetem. Então, resolvendo, nós temos aí uma aceleração de 1,1 metros por segundo ao quadrado. Veja que é uma aceleração, ou seja, pisando no freio num ambiente úmido, né, com objetos deslizantes que reduz a força de atrito, o freio, na verdade, age não é muito efetivo aqui. Ele vai agir como um... Quer dizer, ele não vai agir, né? O resultado vai ser uma aceleração do carro. Então, ou seja, na primeira situação, na situação A, o objeto está reduzindo a sua velocidade, né? Pois a aceleração é negativa. Mas no caso B, na verdade, ele vai aumentar a sua velocidade ao pisar no freio. Ou seja, ele vai ter uma velocidade positiva, aumentando. Então, isso significa que a colisão, aplicando Torricelli, vai ser com a velocidade maior que da letra A. Então, substituindo os valores, né, nós vamos ter raiz de 18 ao quadrado mais 2 vezes 1,1 vezes 24, que vai dar aí 19,4 metros por segundo, o que dá aí uma colisão de quase 70 km por hora. Essa colisão vai ser bem maior, né? De batida aí, quase o dobro, né? Chegando perto de um pouco menos que o dobro, né? Da situação do item A. Então veja que no ambiente úmido, molhado, né? Onde o atrito é reduzido, apertar no freio não é efetivo, né? Na verdade, piora a situação, né? Que o carro vai vir acelerando, aumentando sua velocidade para a colisão. Então, isso aí já fica até como sendo aí uma aplicação da nossa vida diária, né, para umas situações semelhantes, né, que a gente pode vir passar no nosso cotidiano, né? Então veja que na primeira situação, na pista seca, você realmente conseguiu reduzir a velocidade do carro, mas no ambiente molhado, na verdade, pisar no freio apenas resultou numa aceleração maior.
Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Crítica, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. Curtam, compartilhem, se inscrevam se puder e até a próxima questão.